Pronto, já está gravando. Ótimo. Então vamos lá. Com relação à última lista de exercícios que nós fizemos, a lista 2, sobre radioatividade, quais questões vocês gostariam que eu comentasse? Né? A resolução está pronta, mas aí são 7 questões para a gente não passar muito tempo resolvendo essa lista, já que vocês também terão a resolução em PDF. Quais questões vocês tiveram dificuldades e gostariam que eu comentasse a resolução? Vocês têm alguma questão? Ninguém? Bom, se vocês não tiverem nenhuma questão específica, posso resolver duas questões aqui, apenas, que eu acho que a gente consegue contemplar todo o conteúdo. Então vamos ver aqui quais questões seriam interessantes. Acho que nós fizemos a questão 2, se não me... questão 5. Opa, Pedro, ótimo. Questão 4 e questão 5. A Glaine e Pedro Cruz estão pedindo aqui. Então vamos fazer as duas, só para me situar aqui. A questão 4 é uma questão que vai envolver os tipos de radiação, para a gente descobrir qual radiação está sendo emitida. E a questão 5 é uma questão que vai envolver aí tempo de meia-vida. Tudo bem? Então, eu vou abrir aqui com vocês, compartilhar com vocês a questão, só para a gente relembrar quais são as questões. Lista 1. Solução. Deixa eu ver se essa aqui vai dar o seu PDF. O PDF ficou invertido. Bom, eu não tenho ela aqui. Não vou ter. Bom, não vou ter ela aqui para compartilhar com vocês, mas aí eu faço a leitura. Eu faço a leitura da questão e explico. Vamos lá. Na questão 4, ela diz o seguinte, ó. Tem um texto, certo? Um texto bem grande, por sinal, mas o que nos interessa nessa questão 4, o texto é só informativo. O que nos interessa de fato nessa questão 5, nessa questão 4, é no final da questão que diz assim, ó, a reação de fusão dos isótopos de hidrogênio pode ser representada por. Então ele dá aí a reação que representa a fusão de dois isótopos do hidrogênio. Aí ele coloca essa reação aqui, ó. H2, um aqui embaixo, mais H3 e um aqui embaixo. Isso aqui está produzindo o hélio, que é o He, 4 aqui em cima, 2 aqui embaixo, e mais X. Oi? Segunda questão, sim, também. Tudo bem, podemos sim, Clara. Ok? É, Camila Vitória está com dificuldade, certo? Diz que não está mostrando nada. Se não estiver mostrando, Camila, tente sair e entrar novamente, certo? Pode ser que volte a tua volte aí a tua tela. Pronto. Então, na questão 4, nós temos isso aqui. Aí, o que é que a questão 4 quer saber? Ela quer saber quem é X, né? O que é que X, que tipo de emissão representa o X ali?
Alguém está mandando uma mensagem aqui, deixa eu só olhar qual é a mensagem. Professor Flávia, precisou sair por esse motivo? Ok, tudo bem, a gente vai gravar aqui e depois ela acompanha lá no YouTube. Vamos lá. Então, quando a gente olha aqui, primeira coisa que eu devo prestar atenção é na massa e nos números de prótons. Então, se a gente olhar aqui, ó, uma massa 2 e uma massa 3, se eu somar essas massas, eu devo ter uma massa 5. E quando eu olho aqui, a massa do meu hélio não é 5. Lembre que a gente tem uma fusão, e o que é a fusão? É a união de dois átomos. Então, dois átomos vão se unir, formando um átomo que vai ter uma massa maior, certo? E nessa união de dois átomos que vão ter uma massa maior, a gente vai ter necessariamente a emissão de radiação, né? E pode ter a emissão de nêutrons. Não necessariamente, mas pode ter. Então, vamos lá. Quando a gente observa, a massa aumentou, mas veja que ela não aumentou as 5 unidades, como era o esperado, né? Então, quer dizer que uma unidade de massa já saiu. Ou seja, esse X aqui, ele deve ter uma massa 1. Aí, quando eu olho aqui agora para os meus prótons, ó, eu tenho um próton daqui com mais um próton daqui. Então, um próton mais um próton me deu 2 prótons. Então, significa dizer que eu aqui devo ter o número de prótons 0. Eu não posso ter prótons, já que todo próton que está aqui se uniu com todo próton que está aqui para dar esse que está aqui. O que é que isso significa dizer? Que meu X tem próton 0. Então, o que é o X? Deve ser uma partícula que ele tem massa, mas que não tem prótons, certo? Ele não pode ter próton, o próton dele é 0. E a gente lembra lá atrás, né, na aula passada, que a massa ela é igual à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Tudo bem? Então, eu posso pensar o seguinte. Se a minha massa é 1 e o meu próton é 0, então significa dizer que para que aqui a massa seja 1, eu devo ter um nêutron. Então, com base nessas informações aqui, a gente chega que nossa partícula X ela deve ser um nêutron. Porque se ela for um nêutron, o nêutron tem massa, portanto vai me dar massa 1, e eu não preciso ter prótons. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra D, que tem aí como sendo neutro. No local do X, ali tem um N, né? N, 0 número de prótons, e massa igual a 1. Tudo bem? Ficou clara essa questão para quem estava com dúvida? Me digam aí, Aglaine sim, ok. Para ver se a gente pode prosseguir para a próxima. Chayane, só um minuto aqui. Chayane está com dificuldade. Chayane já conseguiu entrar? Ou não? Ok, Aglaine. Só olhar a Chayane está aqui na sala que ela está com dificuldade para entrar. Thalita, Chayane ainda não. Só um minuto, gente. Deixa eu só abrir aqui e mandar para ela o código. Ver se ela consegue entrar. Bom, enquanto vai carregando aqui, está um pouquinho lento. A Chayane entrou. Conseguiu. Ótimo. Pronto, vamos lá. Próxima questão, a questão 5. Então, na questão 5, como eu não tenho como mostrar a vocês a questão, eu irei fazer a leitura da questão e fazer o gráfico, já que a gente vai precisar do gráfico para responder. Então, a questão diz o seguinte, ó, o decaimento de uma amostra de césio 137 está representado no gráfico. Então, ele vai dar um gráfico aí
nós iremos fazer ao lado. Depois ele diz o seguinte, ó, tem-se uma amostra de 80 gramas de césio. Restarão apenas 5 gramas desse radioisótopo após aproximadamente... Então, vejam, duas informações são dadas nessa questão. A primeira informação é o gráfico, então a gente tem que ler o gráfico e interpretar o gráfico. E a segunda informação que ele dá é essa do enunciado, que eu tenho 80 gramas desse césio e após um certo tempo irão restar apenas 5 gramas. Tudo bem? Então vamos fazer o gráfico aqui para a gente poder analisar. Fazer mais ou menos aqui o gráfico para a gente não... 80, 80, 60, 40 e 20. 80, 60, 40, 20. 40 e 40. Pronto. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês observem no gráfico, eu vou colocar só isso aqui como referência, já é suficiente. Ok? Se a gente observar esse gráfico, vamos prestar atenção nessa informação. O que é que esse gráfico nos diz? Se a gente observar aqui o eixo do gráfico, ele diz percentual, porcentagem, vou colocar aqui para ficar melhor. Ele diz aqui, ó, porcentagem de césio. Então, aqui a gente tem as porcentagens de césio. 100%, 80%, 60%, 40%, 20% e aqui o eixo é zero. Então, as porcentagens de césio. Desse outro lado, a gente tem o tempo em anos. Tudo bem? Então, veja, se eu tenho uma porcentagem de césio e essa porcentagem ela vai diminuindo à medida que o tempo vai aumentando, então o que é que eu estou observando? Eu estou observando aqui como é que esse césio ele está diminuindo sua quantidade à medida que o tempo passa. Isso a gente analisa como? Naquele conceito de tempo de meia-vida. Lembra? O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade de uma amostra radioativa ela decaia pela metade. Então, se a gente aplicar esse conceito do tempo de meia-vida no gráfico, o que é que nós podemos observar? No início, qual é a minha quantidade de césio? Eu tenho 100%. Quando eu chegar na metade dessa quantidade inicial, ou seja, quando eu chegar a 50%, só que aqui não tem 50%, então nós vamos ter que fazer uma média. 50% está aqui. Quanto deve ser o meu tempo? Então, ó, tracejo aqui até chegar aqui no meu gráfico, na minha linha, na minha curva, melhor dizendo, e vou vir até aqui embaixo no tempo. Quando a gente chegar no tempo, se a gente observar nessa escala, vocês vão observar que aqui o valor ele é 30. Certo? Então, o que é que isso significa dizer? Que para eu sair da quantidade 100% de césio e chegar na metade dessa quantidade, que é 50%, eu precisei passar um tempo de 30 anos. Então, esse gráfico aqui, o que é que ele nos fornece? Que o tempo de meia-vida para esse césio, ele é de 30 anos. Agora que nós já sabemos que o tempo de meia-vida ele é 30 anos, agora a gente vai voltar lá para o enunciado. Porque no enunciado ele diz o seguinte, ó, que eu tenho 80 gramas desse césio e ele diz que vão restar apenas 5. Então você tem que pensar o seguinte, para que eu saia de 80 gramas e chegue em 5 gramas, eu vou precisar passar por quantos tempos de meia-vida? Então a gente faz isso, ó. 80, de 80 eu vou para 40, ó,
diminuiu pela metade, então passou um tempo de minha vida. De 40, eu vou para 20, diminuir pela metade, passou mais um tempo de minha vida. De 20, eu vou para 10 gramas, passou mais um tempo de minha vida. E de 10 gramas, eu vou para 5 gramas, que é o que a questão pede. Então, ó, para sair de 80 e chegar em 5 gramas, eu precisei passar por um tempo de meia-vida, 2 tempos de meia-vida, 3 tempos, 4 tempos. Então, como cada tempo é 30 anos, então vocês vão fazer 4 tempos vezes 30. 4 vezes 30 me dá um total de 120 anos. Então, 4 vezes 30 anos é um total de 120 anos. Com esse valor de 120 anos, nós chegamos no gabarito, gabarito letra E. Ok? Ficou claro? Temos dúvidas? Não? Ó, outra questão bem semelhante dessa aí é a questão 6 e a questão 7. É exatamente a mesma coisa. Só é você descobrir o tempo de meia-vida, que na questão 6 e na questão 7 já foi dado, e você vê quantos tempos de meia-vida eu precisei. Ok, claro, vamos fazer agora. Quantos tempos de meia-vida eu precisei para chegar na quantidade que eu quero? Então, descobrir quantos tempos de meia-vida eu preciso, eu multiplico pelo valor de um tempo de meia-vida. Vamos lá, na questão 2, que Clara pediu para a gente fazer, essa questão 2 eu acho que nós já havíamos... Foi a 2 ou a 3? Acho que foi a 2. Nós já havíamos feito lá na explicação do conteúdo. Mas aí eu reforço ela bem rapidinho aqui, ó. A questão 2, para a gente não ler ela toda, ela diz o seguinte. Ela diz que tem um átomo radioativo X. E esse átomo radioativo X, ele vai chegar ao elemento Rn de massa 220 e número atômico 86. Então, a gente tem isso aqui, ó. Segunda questão. Tem um elemento X. Esse elemento X, ele vai sofrer um decaimento até chegar ao elemento Rn. Esse elemento Rn, ele tem massa 220 e tem número atômico 86. Aí ele diz também no enunciado, ó, que esse decaimento ocorreu por meio de duas emissões alfas e duas emissões betas. Então ele disse aqui, ó, que para que isso aconteça, eu tive a emissão, ou seja, eu tive a liberação de 2 alfa e 2 beta. Ok? Aí agora ele quer saber qual é o número atômico e o número de massa do elemento radioativo, no caso aqui do X. Ou seja, quanto eu devo ter aqui de massa e quanto eu devo ter aqui para o número atômico do X. O que é que vocês devem lembrar? Vocês devem lembrar da característica do que é uma radiação alfa e do que é uma radiação beta. A radiação alfa, nós já vimos que todo alfa, né, lá atrás, o alfa ele é isso aqui. Ele deve ter uma massa 4 e um número atômico 2. Tudo bem? O que é que significa dizer... Opa, aqui está cortando um pouquinho, vou fazer aqui mais embaixo. 4, 2. Olha lá. O alfa ele é isso aqui. Massa 4, número atômico, ou número de prótons, 2. O que é que isso significa dizer? Que para cada alfa desse, aqui, eu vou estar liberando 2 prótons, eu vou estar liberando 2 nêutrons, e eu vou estar liberando uma massa igual a 4. Como assim? Lembra que a massa ela é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons? Então, se eu estou perdendo, se eu estou liberando 2 prótons e 2 nêutrons, a minha massa tem que ser 4. Tudo bem? Então, isso aqui é a característica da radiação alfa. E a radiação beta? A radiação beta, a gente já viu que ela é formada quando um nêutron se decompõe. Então, quando esse nêutron se decompõe, a gente até fez isso aqui, ó, que um nêutron, N, ele vai se decompor em um próton, em um P, mais a radiação beta.
ok? Então, quando o nêutron se decompor, ele forma um próton e mais uma radiação beta. Então, ó, para que eu tenha uma radiação beta, o que é que vai acontecer? O meu número de prótons ele vai aumentar uma unidade. Então, nós vamos colocar assim, ó, que o próton, para a radiação beta, o próton ele vai aumentar uma unidade. O número de nêutrons ele vai diminuir uma unidade, já que o nêutron ele vai se decompor. E o seu número de massa não vai acontecer nada. Por quê? Porque ó, se eu pego um nêutron e transformo ele num próton, e a massa ela é igual o nêutron mais o próton, então se eu perco 1 e ganho 1, menos 1 com mais 1 vai me dar uma massa zero. Não vou ter alteração na massa. Então, sabendo disso aqui, da característica de cada radiação, o que é que nos interessa? O que nos interessa ó, é massa e número de prótons. Então, observe, o que nos interessa é isso, isso, isso e isso. Certo? Que é o que eu vou colocar aqui em cima e aqui embaixo. Então, vamos observar. Quando eu tenho a emissão de duas partículas alfas, o que é que eu vou estar emitindo? Eu vou estar emitindo ó, 4 prótons, porque cada radiação alfa é 2 prótons. Se eu emito duas, é 2 e mais 2. Então, no total, o próton ele vai diminuir 4 unidades. Então, ó, no total, o que é que vai estar acontecendo? O próton aqui ele vai estar diminuindo 4 unidades. Próton menos 4. A massa. Eu estou passando aqui, ó. Cada alfa tem uma massa de menos 4. Só que se eu tenho duas alfas, então eu tenho menos 4 e menos 4. Então, no total, a massa emitida aquela foi de 8. Menos 8. Então, eu devo esperar a emissão de duas partículas alfas, eu devo esperar que minha massa diminua 8 unidades e meu número de prótons diminua 4 unidades. Agora, se eu estou emitindo beta também, vamos observar o que é que acontece com beta. No beta, o meu número de prótons, ó, cada beta vai aumentar um próton. Então, se eu estou liberando 2 betas, significa dizer que eu vou liberar 2 prótons. Libero um próton e libero mais outro próton. Então, o meu número de prótons ele vai aumentar 2 vezes, 2 unidades de próton. Então, o próton vai subir mais 2. E a massa, veja que a massa não acontece nada com ela na emissão de uma radiação beta. Então, 2 vezes 0, 2 vezes nada, é nada. Então, a massa não acontece nada. Então, o que é que eu devo esperar no geral na emissão dessas duas radiações? O meu número de prótons, ó, primeiro ele vai diminuir 4 unidades, mas depois eu consigo ganhar 2 unidades quando a beta sair. Então, no geral, ó, menos 4 e menos 4 e mais 2, no total o próton ele só vai diminuir 2 unidades. Porque estou devendo 4, perdi 4, mas ganhei 2. Então é como se eu só tivesse perdido 2. E a massa? Eu estou perdendo aqui 8 unidades de massa, mas aqui a massa nem é perdida nem é ganhada. Então, eu continuo perdendo minhas 8 unidades de massa. Então, eu devo esperar, no geral, que eu diminua 2 unidades de próton e diminua 2 unidades de 8 unidades de massa, desculpa. 2 de próton e 8 de massa. Então, aqui só é vocês pensarem o seguinte, quanto deve ser aqui? Aqui deve ser 28. Por que 28? Porque era 28, ele vai perder as 8 unidades de massa, vai restar 20. E aqui embaixo? Aqui embaixo, lembre que ele está perdendo 2 unidades. Então, aqui deve ser 88. Porque se eu tenho 88, perder as 2 unidades, me restam 86. Tudo bem? Então, para resolver essa questão, a gente precisa lembrar da característica de cada uma das radiações, alfa e beta. Mais alguém tem dúvida nessa questão? Igor Gabriel, como é que ficou aí? Igor, Clara?
Agora tá massa, ok, ótimo. Bom, fechamos nossa explicação, certo? Da lista. O restante das questões eu vou colocar lá no grupo, aí vocês vão ter acesso, aí vocês olham direitinho, né? O que é que mais ficaram com dúvidas, ou o que é que vocês não sabem se acertaram ou se erraram. E agora a gente vai, fechamos esse conteúdo, nós iremos então começar a trabalhar um novo conteúdo, que será eletroquímica. Eu estou observando aqui que saíram algumas pessoas, certo? Eu estou com 19 pessoas, acho que nós chegamos a 20 e poucos. Ótimo, Clara. Muito bom. Nós chegamos a 20 e poucas pessoas. Então eu vou tirar um print por enquanto, certo? E aí, alguma pessoa que já tenha saído, depois vocês peçam para entrar em contato comigo para que eu possa colocar a frequência, certo? Senão fica sem frequência. Pronto, foi todo mundo.